Tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Batista Fernandes, do CDS-PP. Depois do Sr. Deputado do CDS-PP, o Sr. Deputado Miguel Santos, termina a primeira ronda e depois temos dois Srs. Deputados inscritos para a segunda ronda. O Sr. Deputado Sofia e o Sr. Deputado Nuno Abreu. Senhora Presidente, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Senhoras e Senhores. Quem ouviu falar agora aqui o nosso Presidente da Câmara deve achar que está na cidade maravilhosa. Da forma como descreveu o eixo central, quer dizer que não tem lá passado muito tempo, não tem ido para lá. O eixo central, às vezes que eu lá passo, e são muitas, está um caos. O trânsito, a zona envolvente, o estacionamento, bem, o estacionamento nem se fala. Portanto, deve estar noutro eixo central que não é este que eu estou a falar. A descrição que fez aqui. Entretanto, tem-se visto também problemas em relação aos autocarros de turismo que não encontram zona para estacionar. E mal param, são multados em 120 € em qualquer sítio que tentem parar. Portanto, esta era uma questão também importante que eu trazia aqui, parece que é novidade, e acho que vai até haver uma manifestação destes operadores. Em relação aos autocarros, em relação a outros operadores de turismo, em Lisboa também tem havido uma perseguição policial como se de bandidos se tratassem. Em relação, falo dos Ubers, falo dos tuk-tuks e outros operadores que andam na nossa cidade. Em relação à municipalização da Carris, as pessoas esquecem-se, se calhar, porque é que ela foi nacionalizada. Não temos dados sobre a sustentabilidade financeira da Carris. A Câmara não sabe quanto é que a Carris vai ter que faturar para não ter que ir empenhar os recursos da própria Câmara mais tarde. E eu não sei se a Carris não terá um futuro negro, Deus queira que não. Pode comprometer muito do futuro das receitas da Câmara e da saúde financeira que tem sido apregoada, que existe neste momento. Em relação ao documento que está em base nesta análise, a primeira observação que fazemos revela-se frustrante porque incorpora um conjunto de dados ocultos que desde já o CDS lamenta, como é o caso de não mensurar o valor do reforço das dotações para a cobertura dos compromissos não executados, apurados no fecho de execução do Orçamento de 2016. Outras taxas, outras despesas, outras receitas são exemplo de um léxico cada vez com mais peso nestas apresentações. Parece que é tudo outras taxas, outras coisas. Estes dados consubstanciam o grau de certeza na elaboração do Orçamento para 2017 e permitem aferir da liquidez de tesouraria no final do ano de 2016. No descritivo da cobrança da taxa municipal de proteção civil, percebe-se que houve algumas dificuldades. Lê-se, por exemplo, que foram anulados 420 notas de liquidação, no valor de cerca de 251 mil €, sem se explicar o motivo. Portanto, consideram esta situação como normal, não me parece. Em caso afirmativo, o que pensa a maioria do PS fazer, para evitar anulações de receita e promover de forma clara e justa a cobrança do que lhe é devido. Na análise de execução financeira, confirma-se o aumento da arrecadação de receita dos impostos diretos, mais 3,3% face ao período homólogo de 2015, correspondente a mais 12 milhões de €. Mas a diferença entre o liquidado e a cobrança efetiva é de 12 milhões de €. Na receita proveniente da atividade, confirma-se um aumento muito significativo face ao período homólogo, cerca de 4%, o que corresponde a um aumento de 21 milhões de €. Ou seja, só nestas duas rubricas, o município arrecadou mais 33 milhões de €. Mas eis que somos surpreendidos pelo valor arrecadado com a venda de património, que é agora inferior, em cerca de 49 milhões de € face ao valor apurado em dezembro de 2015. Portanto, à medida que o regulamento se aproxima, as vendas de património vão descendo. Portanto, é um facto. Mas não foi só esta rubrica de receita de capital que cresceu bastante. No global, só foram arrecadadas 22% do valor orçamentado para 2016, pelo que as receitas de capital cresceram 87 milhões de €. Entretanto, o vereador das Finanças nunca apresentou que se saiba uma alteração orçamental que refletisse esta realidade.
para haver rigor e fiscalização nestas matérias por este órgão, é fundamental que o valor orçamentado seja realista. Se, a meio da execução, se verifica um desfazamento tão acentuado, tal revela uma grande falta de rigor ao inscrever estes dados. Portanto, é a tal opacidade que tem sido prática corrente. Graças ao forte ataque fiscal aos municípios, o resultado global é ligeiramente superior ao valor final de 2015, mas abaixo do previsto por este Executivo. Observando as taxas de execução da despesa, percebe-se onde foi gasto o dinheiro arrecadado ao longo de 2016. Face a 2015, o valor da aquisição de bens e serviços aumentou 4,4%, mas as duas rubricas tiveram comportamentos orçamentais dispares. A aquisição de bens baixou e o montante de gasto em serviços correntes aumentou, destacando-se entre estes estudos e consultadorias. 1,1 milhões de euros em 2015 passou para 1,7 milhões de euros em 2016. O montante de gasto nos encargos com a cobrança de receita também tem vindo a aumentar, de 8,6 milhões de euros em 2015 para 9,9 milhões de euros em 2016. O CDS pede que lhe seja facultada informação sobre o retorno deste investimento, ou seja, dos 9 milhões. À semelhança do que se passa no país, e como vimos aqui hoje pela apresentação do nosso Presidente, tal como António Costa vive no País das Maravilhas, Fernando Medina vive na Cidade Maravilhosa. Embora não seja o Rio de Janeiro, mas é a Cidade Maravilhosa. Pouca publicidade e opacidade na governação e muita festa e propaganda para o povo tem sido o mote. Muita cosmética e pouca estratégia. Pouca cirurgia, muita maquilhagem. E se calhar pelo mesmo preço. Os destinos da cidade são cada vez mais um jogo de soma nula. O que uns ganham, os outros perdem. A governação da cidade deveria ser antes um jogo de soma positiva. Um jogo em que todos ficam a ganhar. O CDS, como sabem, tem na sua estratégia, tem sido sempre o mesmo mote. Ouvir Lisboa, ouvir os lisboetas. Sobre cultura, em que o que se passa é que há muitos decisores para os poucos resultados que se têm obtido. Ouvir Lisboa sobre a habitação é um dos problemas mais graves que nos agita. Ouvir Lisboa na intervenção social em rede com as pessoas. Há 1.600 fogos vazios e temos famílias lisboetas a viver em automóveis. Ouvir Lisboa sobre comércio e restauração. Isto é o que o CDS tem tentado a fazer. E sempre fez. Há lojistas no eixo central, por exemplo, cuja faturação baixou 70% em 2016. Ouvir Lisboa sobre segurança. Um dos maiores especialistas em sismos, português, diz que vivemos sobre um barril de pólvora. Já era tempo de fazer cumprir o regulamento que existe sobre esta matéria na construção e na conservação dos edifícios. Sobre proteção civil e segurança, poderíamos estar aqui a falar semanas. Numa altura em que fogem presos das prisões, desaparecem armas da polícia, há redes criminosas internacionais que se instalam aqui, há todo um investimento por fazer em matéria de segurança. Desde a videoproteção até ao policiamento de proximidade. Com certeza, todos sabem que um dos fatores determinantes em matéria de turismo e valorização das cidades tem a ver com a percepção da segurança. Esse é um fator que parece estar a ser desvalorizado. Não é pelo facto da PSP ter uma nova frota de BMWs que essa percepção de segurança vai aumentar. Obrigado.